que o Estado pode ajudar a piorar a vida do cidadão, ele vai fazer, isso é natural. Quanto maior esse Estado, mais lento o setor produtivo. Se o país quer prosperar economicamente, a gente vai ter que saber reorganizar essa capacidade de decisão e reequilibrar os três poderes. Não existe governo corrupto numa nação ética. Fala, gente! Estamos aqui para cobrir mais um BRM. Hoje o BRM Brasília aqui no Complexo Brasil 21. E o objetivo de hoje é entender das lideranças empresariais e políticas o que elas estão pensando sobre o Brasil e sobre o papel das onças brasileiras no desenvolvimento do país. Acompanhe a partir de agora com nossos vídeos. Um abraço e obrigado pela audiência. A gente está aqui em Brasília, capital do país, querendo ou não, o centro de gestão, de coordenação, né? E a gente aqui na PEX fala dos mercados regionais brasileiros. Mas, Gustavo, será que Brasília tem essa capacidade de ser esse coordenador, esse gestor do país também em relação aos mercados regionais brasileiros? Precisa, né? Precisa, foi criado para isso. Brasília foi criada para isso, a gente não pode esquecer. Então, eu vejo com muito bons olhos um evento desse aqui, da gente vindo trazer esses elementos que são tão importantes para Brasília, de volta a Brasília, como deveria ser. Aqui foi criado para ser o centro nervoso da política, da articulação, e tudo isso num gesto totalmente positivo. Então, acho que você ter essa centralização, as pessoas estarem aqui para discutir isso é mais do que relevante, a gente não pode abandonar Brasília. Não, sem dúvida nenhuma, até porque a gente tem, por exemplo, lá onde você mora, São Paulo, uma capital financeira, a gente tem Brasília, uma capital política, que precisam estar o tempo todo em contato. E quando eu penso nos mercados regionais, que estão dando no melhor sentido da palavra, um baile em vários outros estados do país, é como se fosse brincar, a receita tá ali, né? Sim. A receita tá ali. Não, exatamente. Acho que os mercados regionais ainda é aquele, assim, para mim é muito bom ver isso. É uma aspiração que eu tinha de ver o Brasil que dá certo, mostrando, dando exemplo. Legal. É muito legal. O conceito que a Apex vem praticando pra gente é essencial. Além de cliente, é muito gostoso você se identificar de maneira tão franca e ver isso aqui trazendo pra cá debates tão importantes. Fala, pessoal, dando sequência no BRM Brasília, Juan Arruda, do ranking dos políticos. Uma honra. Primeira coisa, parabéns pelo trabalho, tá? Adoro vocês. Mas vamos lá. Brasília, né? Que era para ser nosso centro, gestor, coordenador, blá, 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 blá. Mas, na verdade, a gente tem que as onças brasileiras fora do eixo de São Paulo estão crescendo muito. Será que Brasília ainda pode agregar como um centro de coordenação político, talvez até de negócios para o Brasil? Com toda certeza. Se a gente pensar geograficamente, Brasília está no seio do Brasil, né? E por estar no seio do Brasil, nós temos um grande cinturão do agronegócio no Brasil, né? E esse cinturão, ele fica com a capital justamente aqui, em Brasília. Mas a gente tem grandes estados produtores, Goiás, Mato Grosso do Sul e também o próprio DF, onde a agricultura ela também floresce. Então, vendo por esse sentido, por quem gera emprego, por quem gera economia, faz a economia girar. É o agro, sim. Exato. Hoje quem está segurando o PIB é o agro. Mas aí não seria pelo aspecto político, né? Não, seria pelo aspecto econômico. Ok. Pelo aspecto político, Brasília hoje começa a perder protagonismo. Eu sinto que a população brasileira começa a ter uma percepção de menos Brasília e mais Brasil. A população ela vive nas cidades, né? E é natural que ela cobre mais os seus prefeitos, mais até do que os representantes em Brasília. Mas Brasília tem sua importância até pela naturalmente. proximidade, né? Você acha que Brasília ainda tem a oferecer para os mercados regionais brasileiros em especial? Tem, você coloca muito bem que é justamente esse papel da capital e está aqui no Planalto Central, Sim. tão perto, que foi essa regionalização. Sim. Quando a capital veio para cá. Então é justamente hoje com os parlamentares, com as políticas públicas, realmente serem representantes das regiões, né? O que a gente precisa Sim. é que Brasília, essa coisa, menos Brasília, mais Brasil, né, que seja realmente representativo de todas as regiões do nosso país, que é tão diverso. Concordo plenamente, até porque os representantes dos mercados regionais também estão aqui. Né? Eu acho que Brasília é uma capital política, então ela acaba influenciando de certa maneira todos os estados, mas eu vejo cada vez mais os estados eles tendo um protagonismo dentro de casa para se desassociar, porque no final das contas a gente tem uma guerra interna em Brasília, se gasta muito tempo e muita energia em pautas que não dizem respeito aos estados ou não tem interesse amplo do estado, econômico, da população, ou que faça avançar de fato o estado.
Então eu acho que a gente tem uma dissociação, de certa maneira, principalmente econômica, mas política também a gente vê várias lideranças se formando e querendo ter mais independência para fazer as coisas acontecerem e não ficar nessa guerra polarizada e que não tem fim. Que não tem fim e só beneficia a quem tá lá tendo a guerra polarizada e tal. Com certeza. Acho que Brasília é a capital do nosso país, é aqui onde as decisões importantes são tomadas e eu acho que é muito pouco explorado ainda. Quando você olha Brasília é muito pouco explorada? Brasília é muito pouco explorada pelas questões regionais. Eu vejo aqui a iniciativa de vocês é uma iniciativa que é muito gratificante você poder trocar ideias com o setor produtivo regional, no caso aqui Espírito Santo. E eu entendo que se a gente puder ampliar isso aqui, todo mundo tem a ganhar. Tanto o setor produtivo como a sociedade civil e também o Estado. Será que Brasília tem essa capacidade de ser um exemplo para os mercados regionais? Porque quando eu penso lá no Rio Grande do Sul, quando eu penso em Santa Catarina, quando eu penso no Espírito Santo, eles estão muito melhores se eu fizer uma comparação, por exemplo, com Brasília. São situações muito específicas, né? Naturalmente, os nossos estados, o Rio Grande do Sul tem uma vocação a partir do agronegócio, com também, ao mesmo tempo, um polo industrial ligado ao agronegócio e também um polo metal-mecânico consolidado, destacado nacionalmente, internacionalmente. Um estado que tem universidades que se destacam entre as melhores do país. Sim. Então, procuro valorizar aquilo que a gente tem de bom, né? Não preciso dizer nada do que o outro tenha de ruim, mas a gente defende aquilo que tem de bom. O país de dimensões continentais como o Brasil merece ter esse olhar regional também, para poder entender as potencialidades, as forças de cada um dos estados. Perfeito. Você acha que Brasília ainda tem muito a agregar para o Brasil? Poderia ter muito a agregar para o Brasil, né? Mas o que aconteceu com Brasília? Na minha opinião, né? O sistema político, incluindo aí executivo, legislativo e judiciário, se distanciaram muito do país. E um pouco, eu uso até uma expressão um pouco forte, dizer que apodreceu, né? Eu acho que o sentimento do eleitor hoje no Brasil, fora de Brasília, é esse. É uma capital que não consegue ajudar o desenvolvimento do país. Independente, eu aqui não estou nem defendendo o partido A, eu estou entendendo. Está descrente. Brasília, eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte: melhor fazer com Brasília é tornar Brasília uma maquete, leva a capital de volta para o Rio de Janeiro, porque o político aqui não vê povo. O político aqui, basta olhar aquele espaço para chegar no Congresso Nacional. Quantas pessoas a gente precisaria para encher aqui o Rio? Sem dúvida. Então, a pressão política hoje aqui em Brasília, ela é muito do lobby, ela não é uma pressão política da população. Eu acredito que sim, eu acho que cada estado tem a sua peculiaridade. Eu falei muito aqui hoje que a necessidade de o crescimento sempre começar pelos municípios, pelo estado. Quando você tem boas gestões locais, a gente vê os estados se sobressaindo. E eu entendo que Brasília é esse grande gestor nacional, que precisa de uma melhor coordenação para entender as peculiaridades de cada estado e trabalhar com a potencialidade única do Brasil. Você tem lá um Nordeste com alto potencial turístico, né? No Sul também, você tem potencialidades no agro, você tem potencialidades na indústria. Então, entender essas peculiaridades de cada estado e coordenar isso para que o Brasil caminhe cada vez mais. A gente entende que não só Brasília, né? Acho que vou pegar a tua pergunta e expandir um pouquinho mais. Acho que não só Brasília, mas a gente está conectado com a capital do nosso país, nesse caso, ou a capital financeira como São Paulo. Embora a gente fale muito sobre os mercados regionais, essa conexão com as capitais, e no caso de Brasília, obviamente super relevante como capital do nosso país, ela é um exemplo para que a gente possa se relacionar, compreender os rumos do nosso país, estar presente nessa relação com todas as pessoas que estão aqui tomando decisões para o nosso país. Então, a gente precisa estar aqui conectado com esse ecossistema. Faz todo sentido. Eu acho que sim, vamos lá. O Brazilian Regional Market, estamos a falar das onças brasileiras, não é? Dos mercados fora do eixo Rio e São Paulo, que representam mais de 50% do PIB brasileiro hoje, não é? E muitos dos recursos naturais, da energia, isso tudo, vem desses mercados. No entanto, se nós formos a ver em termos de investimentos que são feitos nessas regiões, há um desbalanço muito grande para a comparação ao Rio e São Paulo, não é? Brasília está no centro e meio que é o coordenador, ou deveria ser o coordenador disto tudo. Sim. Então eu acho que Brasília pode ser um polo que vai conseguir redirecionar de maneira eficiente
irresponsável os investimentos e as prioridades políticas e isso tudo para essas regiões, para dar mais ênfase ao Brasil e fazer o Brasil crescer como um todo e não concentrar o crescimento só no Rio ou em São Paulo. O BVA é um grande mente de negócios, né? Um escritório que atua muito com os negócios. E, de novo, quando eu penso no BVA, aí eu vejo BRM, eu vejo Brasília. Brasília, nesse momento, está em ebulição. Sim. Né? Quer dizer, Brasília sempre está em ebulição, mas agora parece que está um vulcão para... Tá. Teve toda a questão do CPMI, todos os outros históricos, agora Banco Master. Quando a gente analisa esse cenário político brasileiro, institucional, o que mais atrapalha esse nosso balcão de negócios? Olha, eu vou responder como empresário, Por na favor. figura do empresário. O que atrapalha é o disse-me-disse. Então eu não quero deixar isso só ficar aqui como se estivesse em cima do muro. Mas é basicamente assim, a gente é prestador de serviço. Eu presto serviço, eu dependo do meu cliente, eu dependo da confiança do meu cliente para poder investir. Afinal de contas, a gente é parceiro de negócio. Sim. A gente é parceiro da Apex, somos parceiro de uma dezena de outros clientes, centenas de outros clientes. Então, assim, se a gente não tiver um ambiente adequado, o investidor sai. Não estou falando do investidor estrangeiro só. Estou falando de todo investidor, ele fica mais recuado. Fica receoso, ele não vai fazer negócio, eu dependo de negócio. Então acho que a gente se colocar, o BVA sendo parceiro de negócio, e a gente se coloca como isso, fazendo a função do advogado, eu vejo com extremos bons olhos assim, esse fomento e a necessidade de que a gente precise deixar o ambiente mais calmo, trabalhar, contribuir da melhor forma possível, inclusive no discurso. Eu acho muito importante, eu acho que aqui tem um discurso muito importante que a gente teve no escritório, porque na virada do ano a gente teve aquela deixa, né? 2026 é o quê? Copa, Carnaval, já tem o kit padrão, Ano Novo, Carnaval, ainda vamos ter Copa, Carnaval, ou seja, o ano não vai acontecer nada, eu não posso deixar não acontecer nada. Não pode. Eu tenho gente dentro do escritório, então assim, a gente depende disso e a gente quer fazer a coisa acontecer. Então acho que a nossa parte a gente está fazendo. Tudo que o Estado pode ajudar a piorar a vida do cidadão, ele vai fazer, isso é natural. Nós tivemos recentemente a discussão sobre a PEC da segurança pública, né? Onde o governo ele envia um projeto ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional, esse projeto enviado pelo governo, ele dizia mais Brasília, menos Brasil, então todos os controles de polícia teria que sair de Brasília. Então, os estados que têm questões regionais, não dá para a gente comparar a situação de segurança pública, seja do Espírito Santo, seja do Rio Grande do Sul, com a situação do Amapá. São realidades completamente diferentes. Então, o Congresso Nacional ele desarma essa bomba e deixa o controle justamente para cada estado, cada ente, né? Mas isso é só uma das situações. A gente tem agora a PEC da escala 6x1. Vai ter que ser enfrentado, todo o setor produtivo está preocupado com isso. Tudo que Brasília pode fazer para atrapalhar a vida de quem está empreendendo, vai fazer. Então, cabe ao Congresso Nacional desarmar essas bombas. Perfeito. Quando a gente, ao invés de estar trabalhando as pautas regionais, trabalhando o que realmente impacta a vida do cidadão, a gente fica discutindo até pela urgência e pela importância, né? Quando ficam discutindo esses grandes escândalos e essa polarização política impede que a gente trate a pauta realmente que o Congresso tem que estar discutindo, que é mobilidade, educação, realmente desenvolvimento regional para impulsionar a economia. Eu acho que o que Brasília faz mais é atrapalhar, né? Então, assim, ela cria travas para os mercados regionais, ela cria empecilhos para que as empresas dos mercados regionais se desenvolvam. Então, o grande desafio, e é por isso que tem essa dissociação que acontece, é esses mercados conseguirem ter espaço para trabalhar de fato, não ficarem envolvidas nessa guerra de poder que atende interesses individuais, escusos e que não são os interesses amplos da nação. E o principal problema, do meu ponto de vista, é o Estado de Direito. A gente não tem um Estado de Direito que garante o investidor, o empresário, o empreendedor de crescer. Então isso atrapalha muito. Eu acho que esse é o principal ponto de Brasília e cada vez mais escândalo sinaliza cada vez mais forte isso, que a gente não tem um Estado de Direito. E traz uma situação toda de insegurança econômica, jurídica, fiscal e por aí vai que só prejudica. Acho que o Estado ele tem uma coisa muito grande hoje. Estado macro? Estado macro. Imagina que hoje eu sou sempre um defensor de um Estado menor. Ok, então, ótimo. Quanto Também. maior esse Estado, mais lento o setor produtivo. Você vê aqui, esse ano a gente teve a questão do imposto de renda com um peso muito grande para a sociedade. Não tem almoço grátis. Fácil, Você tem que pagar a conta e ela sai de alguém. E ela sai de quem produz. Porque o Estado não produz. O Estado ele tem que servir a sociedade com segurança, saúde. E na medida que o Estado vai ocupando espaços que ele não deveria ocupar, fica muito oneroso. Eu acho que tem chamado a atenção
que o país não precisa apenas resolver o problema das contas públicas, tem que resolver, isso é muito importante, o desequilíbrio das contas, reformas estruturantes, privatizações, reformas nas carreiras de serviço público, reforma administrativa e previdenciária que vão precisar ser feitas, mas ele precisa também fazer um rearranjo institucional para poder dar estabilidade e previsibilidade. Existe uma zona assim de fragmentação política, de instabilidade normativa, que gera um ambiente de insegurança que acaba contaminando também o ambiente de negócios. Então, se o país quer prosperar economicamente, a gente vai ter que saber reorganizar essa capacidade de decisão e reequilibrar os três poderes. Eu acho que essa coisa de não se discutir no Brasil e se discutir ideologia. A gente fica discutindo uma coisa que não ajuda no desenvolvimento, não ajuda, e para de pensar em o que a gente tem que fazer para pegar o capital de cada estado, de cada local desse, e fazer ele crescer, para injetar recursos, investimento naquela área para aqueles mercados crescer. As onças brasileiras, elas estão crescendo porque elas têm governos locais muito competentes. Com certeza, essas crises, esses casos de corrupção, esses escândalos que estão hoje no Brasil atrapalham muito, porque você naturalmente gera uma desconfiança do mercado financeiro, dos investidores. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do nosso Brasil. Você precisa entender uma política de curto prazo, ou seja, reformas estruturantes para o Brasil. Muito necessárias. Muito necessárias, mas eu sempre defendo que em algum momento, e principalmente agora, a gente precisa começar a olhar para a raiz do problema. Né? E isso passa pela educação. E não se fala de educação em Brasília. Não se fala. Fala de política econômica, fala de reforma da Previdência, fala de reforma administrativa, vai fazer impeachment de ministro, vai cortar teto. Isso tudo precisa ser discutido. Mas e a base? Né? Porque se tem corrupto, tem educação no meio. Falta de valores. É falta de valores, falta de princípios. Então é importante a gente começar a salvar as nossas crianças. Faz total sentido. Até eu porque acho que quando a gente coloca as pessoas na educação, é a forma, inclusive, de elas serem libertas, né? Hoje, muitos brasileiros, eles acabam sendo escravos intelectuais de uma situação que a gente tem. Então, quando a gente torna eles mais maduros, melhores valores, melhor conhecimento, sem dúvida nenhuma, eles se libertariam. Eu até falei uma frase hoje aqui, eu vou repetir aqui no podcast, que uma frase de Leandro Carnal, que eu gosto muito: não existe governo corrupto numa nação ética. O problema é mais embaixo. Sem a gente dúvida. precisa salvar as pessoas, né? E muitos talvez não tenham mais salvação. Então vamos começar a cuidar de quem está vindo? Qualquer investidor, eu venho de um background de investimentos, não é? Então, o que é que o investidor gosta? O investidor gosta de segurança e estabilidade. O que é que nós temos hoje em dia? Nós não temos nem segurança nem estabilidade. Não interessa tanto se a esquerda ganha ou se a direita ganha, o que é que interessa? É haver previsão do que é que vai acontecer para os investidores poderem pôr os chips, não é, no tabuleiro certo. Neste momento, com cada escândalo a vir, com novos players a entrar, isso tudo, vira uma confusão, tá? Isso até internamente. Externamente, o investidor estrangeiro olha e fica extremamente assustado com tudo o que está a acontecer. E hoje em dia, se formos a ver, obviamente que o mercado brasileiro é autossuficiente em termos de investimentos nos diversos setores, só que o que realmente muda o paradigma grande, e que vimos no passado, 2009, 10, 11, é quando os investidores, quando o Brasil vira a bola da vez e os investidores internacionais começam a investir no país. E com a situação como está, é muito difícil. É desse jeito, juntando o pessoal, colocando o problema na mesa e trazendo a solução necessária para a gente resolver. E isso é papel da sociedade civil. Não adianta imaginar que o empresário A, o empresário B, o político A, o político B vai sentar, ter a ideia que resolve os nossos problemas e a partir daí sair implementando. Não vai, porque a vida, de alguma forma, ela se apresenta em diversos conflitos de interesse. Cada um tem a sua agenda. Então, o nosso papel, enquanto uma empresa que tenta organizar o mercado financeiro como um todo, né, conectando o investidor com o empreendedor, é juntar o pessoal, colocar o problema, colocar as oportunidades e, a partir daí, a gente construir a solução. Não tem jeito se não for através do diálogo, porque no fim do dia é uma democracia. Marcelo, eu sou um otimista por natureza, né? Como todo empreendedor. Então eu sempre gosto de tentar capturar um pouco mais aquilo que a gente tem de positivo. Copo cheio. Copo muito mais cheio. Então eu prefiro olhar para aquilo que é o positivo, o que a gente pode absorver e como que a gente se relaciona, apesar dos problemas, né? Sim. Que tem muitas críticas, já tem muita gente falando e criticando, né? Uma visão de muito mais
mais Estado, né? A gente montou, né? A Apex, eu não sou um dos fundadores, mas venho como um outside founder que se conectou à Apex. A gente tem uma visão de que o capitalismo, o mercado de capitais, ele é uma mola propulsora de desenvolvimento das regiões. Então, é natural que meu posicionamento com relação à Brasília é que a gente deveria ter um Estado menor, que se envolve muito menos na vida das pessoas. Porém, dito isso, a gente está aqui, é uma oportunidade de absorver aquilo que é positivo no Brasil. O debate está acontecendo aqui. A gente tem esse ano, num ano eleitoral, uma dominância política, de certa forma, até excessiva, na minha visão, na forma como as pessoas tomam decisão. Então, tem muita gente nos mercados regionais demorando para decidir se vai investir, se vai fazer algum tipo de expansão. Eu acho que é prudente do ponto de vista financeiro, mas a gente brinca que nos mercados regionais o Brasil acontece apesar de Brasília. Independentemente. Então, estar aqui é relevante para a gente entender os rumos do nosso país e também trazer um pouco desse otimismo dos mercados regionais para cá, para que a gente também tenha essa troca, né? Eu tenho que vir aqui para, olha, tem muitos estados dando certo. Isso eu acho muito interessante. Isso está dando certo lá na ponta, cara. Por que a gente não começa... o que tem de bom de lá para cá, né? Começa a ouvir um pouco mais, começa a olhar para os mercados regionais, porque tem muita coisa acontecendo por lá. Então, acho que esse intercâmbio é muito positivo. Minha última, mas eu sempre faço essas perguntas no BRM. Eleições. Essa eleição de 2026, ela começou a se desenhar um pouquinho mais. Já pensando, Brasília, mercados regionais e tal, como que nós temos que nos portar em relação às eleições de 2026? Eu acho que as eleições, eu gosto sempre de dizer o seguinte, embora a gente tenha um país hoje muito dividido, o Brasil é um país de democracia madura. A gente tem uma democracia, o Brasil tem cada vez mais fortalecido as suas instituições, você tem um debate, judiciário e etc. Mas o Brasil, ele é um país, por exemplo, que está muito longe de uma Venezuela, e etc. Então, eu gosto de olhar como um ano onde a democracia vai estar sendo colocada em xeque, né? O Brasil vai escolher qual é o rumo que o país quer. Então, a população vai escolher qual é o rumo que o país quer. Então, independentemente do resultado, eu entendo que, a gente obviamente tem que atuar como empresários na iniciativa privada, conscientes que estamos num ano eleitoral e isso pode ter impactos no nosso negócio, mas eu acho que, de maneira geral, é olhar para as eleições com esse olhar de entender o que o Brasil quer. E a partir daquilo que você enxergar de resultado nas eleições, entender que é aquilo que foi uma escolha, né, com um lado bom e com um lado ruim da escolha que o país vai fazer. Corretíssimo, eu acho que esse tipo de movimento aqui ajuda a gente a levar as boas ideias para que, inclusive, as pessoas com essas boas ideias escolham melhor seus representantes. A eleição está se desenhando de forma muito polarizada, muito ideológica pelos dois extremos que hoje se apresentam como os candidatos com maior intenção de voto. Isso. Mas tanto eu quanto você sabemos que a eleição ainda não começou. E, de certa forma, tudo pode acontecer. Porque a gente observa nos mercados regionais, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma parcela da população que quer sim uma terceira via, quer sim uma alternativa. Então, quando a gente traz as pessoas, os empresários, os executivos para cá, o que a gente espera é que essas conversas possam acontecer e que a partir daí os candidatos se apresentem de forma mais organizada com seus projetos para ver quem leva. Essa é a pergunta do milhão, né? Eu espero pelo menos que seja mais... Eu espero que ela seja bem disputada. E que de fato venha alguém com propostas adequadas, alguém com responsabilidade, que traga a responsabilidade, aqui eu falo fiscal, a responsabilidade jurídica e tudo mais, que tenha essa bandeira e que, óbvio, aqui precisa estar junto do empresariado, não tem como funcionar de outra forma. Eu acredito que o brasileiro, esse ano, tem a centelha novamente do combate à corrupção, ebulindo por conta da situação do Banco Master. Nós temos a questão da segurança pública, que também é uma questão premente para a população brasileira. E vendo por essa ótica das duas principais preocupações do brasileiro, segurança pública e corrupção, são preocupações que não são da tônica do petismo. Então, naturalmente, os mandatários de hoje vão ter sérias dificuldades numa tendência de reeleição. Assim como a gente percebe numa questão geográfica, os incumbentes hoje, aqueles que têm mandato, eles não estão conseguindo se reeleger. Então o presidente Lula vai ter sérias dificuldades na eleição desse ano. As minhas expectativas, o que eu gostaria é que realmente a gente saísse dessa polarização. Curiosamente, todo mundo fala isso.
que mostra que né? nós brasileiros estamos cansados disso. Cansado, não dá mais. A gente já viu que isso não dá certo. A gente está precisando realmente discutir as pautas econômicas, discutir realmente as pautas regionais, o que impacta na vida do cidadão. Não dá para estar discutindo A ou B. Então a gente precisa sair dessa polarização, apesar de eu não estar tão animado. Assim, eu não tenho uma expectativa tão boa, né? Eu vejo que cada vez mais a gente tem uma política polarizada. Exato. Então a gente não tem uma discussão ampla sobre ideias, mas quem oferece mais que ganha. Então você acaba tendo pessoas... Oferece mais em todos os lados, assistencialismo, interno e tal. Assim, você chega com um plano de governo estruturado, fazer isso, é uma coisa de longo prazo, vai trazer melhoria econômica, social, educação, sabe o que for. Você tem um plano que faz sentido, que tem uma lógica, mas do outro lado chega alguém e fala, eu tenho a picanha. E aí o pessoal todo, o emocional, direciona para esse lado. O imediatismo não quer investir e ter segurança para desenvolver de uma maneira mais prolongada, um plano de longo prazo, e você sabe que nada se faz rápido. Ainda mais num país tão grande e complexo como o Brasil. O importante é que a gente coloque essa nossa energia em construir algo novo e melhor para o país e não simplesmente tentar destruir o que a gente discorda, né? Porque se a gente ficar sempre focando na destruição, ou seja, perseguir, destruir quem a gente acha que é o responsável, o mal por isso, a gente perde a oportunidade da construção. Não estou dizendo que não estou dizendo que não deva punir responsáveis, tem que punir com severidade. Mas se a gente não souber, ao lado dessa punição e da consequência, trabalhar para ter lições desses processos, como é que a gente melhora institucionalmente para evitar que esses problemas se repitam, a gente vai sempre viver eleições com esse ambiente, porque teve a eleição do Mensalão, teve a eleição do Petrolão, teve a eleição de Lava Jatos, teve a eleição de ambiente de ruptura democrática, agora é a eleição do Banco Master. Então tem sempre uma crise nova contaminando o processo político e o Brasil parece que não consegue sair desse lugar. E acho que essa melhor pessoa que eu tenho para perguntar essa pergunta é você. Quais são suas expectativas para as eleições de 2026? Nós estamos muito longe. Mas está mais perto que ontem. O eleitorado está muito desativado. Eu acho. Você acha que está desativado? O eleitorado está. Mais de 80% das pessoas não estão pensando em eleição. Quando eu vou lá perguntar, eles vão pensar. Mas do ponto de vista de prioridade, isso vai entrar quando a televisão anunciar, temos eleição esse ano. Então eu acho que está muito longe. Eu tenho percebido, é lógico, você olha a polarização de 18 e 22, aparentemente vai se repetir. Vai, até porque a gente tem um filho do Bolsonaro. Exatamente, Bolsonaro e Lula de novo disputando. Mas eu acho que essa questão, o eleitorado está muito cansado. O eleitorado gostaria de ter uma alternativa. Ele não enxerga, mas gostaria de ter. Então, se alguém desses outros governadores de sucesso que você tem, o de Goiás, que está aqui daqui a pouco vai falar, o do Rio Grande do Sul, o de Minas, poderia ter tido o do Paraná, que podia estar aqui, o de São Paulo, que poderia ser candidato. Se esses caras conseguirem mostrar para o Brasil que eles podem tirar o país desse atoleiro de ficar discutindo ideologia, nós podemos ter um terceiro candidato. É fácil? Não é fácil. Mas a gente pode. Bom, assim, eu acho que o Brasil precisava ter mais equilíbrio. Eu acho que o brasileiro precisava encontrar um caminho de diálogo, de respeito, de união. Porque você disse que está muito nas pontas? O polarizado não é nem o problema de um ou de outro. É que naturalmente você divide a sociedade. Sim. Né? Então, por exemplo, quando alguém de um lado aqui apresenta um projeto, você já tem metade do Congresso contrário. Você dificulta a governabilidade naturalmente. Você tem no ambiente da sociedade uma briga, uma torcida. Então, naturalmente, quando você tem um caminho mais pacífico, mais de centro, isso melhora a governabilidade e melhora naturalmente a confiança, porque as coisas tendem a caminhar de uma forma mais equilibrada. Você pega, por exemplo, quando você elege um presidente de esquerda, você tem países que estão do outro lado, como os Estados Unidos, que vê o Brasil como uma barreira. Sim. Quando você vai para um de direita, você tem a China. Então o caminho do centro é um que abre portas para todos, né? Mas eu acho que hoje você tem um ambiente polarizado e quem conseguir fazer este caminho para o centro tem uma tendência maior de ganhar a eleição. Última pergunta. Expectativas para as eleições de 2026? Opa, não sei. Isto está muito dividido, mas pelas pesquisas que nós temos estado até a fazer pela Futura, um fator que é muito relevante é a taxa de rejeição. Obrigado.
E, neste momento, quem tem taxa de rejeição mais alta é o Lula, que está ali com 52%, 53% de taxa de rejeição. Então, olhando para a estatística, o certo era o Lula perder e outro candidato ganhar, não é? Mas você sabe melhor que eu que é quase como o casino. E ainda agora começou, está a haver escândalos, vai haver mais, provavelmente vai aparecer coisas da direita, coisas da esquerda, então vamos ver. Dito isso, nós como investidores, pelo menos do lado de investidores, nós obviamente podemos torcer para um lado e obviamente nós torcemos pelo lado da ordem e progresso. Tá? Essa é a Do nossa, mercado mais livre, de menos tributos. essa é a nossa bandeirinha onde nós... Mas como investidores e como gestores de fundos e isso tudo, nós temos de estar preparados para as duas opções e ganhar dinheiro para os nossos investidores de qualquer outcome que saia. Concordo. Bom, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Galera, um abraço. Tchau.